Mentores espirituais, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, reunidos em nome de Jesus, para ouvir as palavras do seu Evangelho, para que elas possam penetrar em nosso coração, em nossas mentes, nos auxiliando, fazendo com que os pesos, as cargas que nós carregamos se tornem mais leves, como ele mesmo disse: quem vem a mim, torna o jugo mais leve, eu vos aliviarei. Que nós possamos então seguir as orientações de Jesus, os seus exemplos, e levar desta noite não apenas o seu Evangelho, mas também as energias desta casa, levar a conexão que nós estamos estabelecendo com o plano espiritual e possamos manter conosco, através das boas obras e dos bons pensamentos. Que assim seja. Anderson. Boa noite a todos. Todo mundo me ouve bem aí? Bom, é um prazer estar mais uma vez aqui. Agradeço, antes de iniciar aqui, mais uma vez o convite aí da diretoria, do Juca, da Dilson, da Lu, aí, pelo convite para fazer a palestra na noite de hoje. Antes de começar, deixa eu perguntar, quem que está numa casa espírita, qualquer uma que seja, nunca foi em nenhuma casa espírita? Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Não? Então tá joia. Bom, a Lu mostrou um livro agora aí dos fundamentos, né, da doutrina espírita, e quem já assistiu palestra comigo sabe que eu sempre, nas palestras, eu tendo sempre a trabalhar bastante a questão dos fundamentos da doutrina espírita, porque se nós não entendermos direito, né, esses fundamentos, a nossa compreensão das coisas, elas, né, das outras questões que tem dentro da doutrina espírita, elas podem se tornar um pouco confusas. A gente pode cair em caminho de misticismo, a gente pode acreditar em coisa que não tem, está fora da realidade. Então, o tema da palestra de hoje, que eu pensei num sermão de Jesus, né, que ele fala que o mote aí é: não acrediteis em todos os espíritos, mas, né, para a gente verificar se os espíritos são de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que nem tudo que falam para a gente é verdade, tá? Embora esse ensino de Jesus ele seja voltado principalmente para, né, no meio espírita que a gente usa, e principalmente para avaliar a teor de comunicação mediúnica, nós vamos ver que, na verdade, esse ensinamento ele serve para tudo, tá? A começar porque espírito somos todos nós. Não são só os desencarnados, todos nós somos espíritos. Vocês já ouviram falar de fake news? Tem o fake news dos espíritos desencarnados, quando faz uma comunicação, mas tem o fake news que a gente conhece aqui, de espírito encarnado. O que é fake news? Tem alguma informação falsa que é plantada em algum meio de comunicação e as pessoas compram essa informação, elas repassam, elas retransmitem. E aí, quando vai ver, ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira. Porque tanta gente circulando aquela informação, né, que a gente acaba acreditando naquilo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar. E eu traço esse paralelo, né, falando do mundo nosso, do mundo material, porque a gente consegue entender um pouquinho melhor como as coisas acontecem aqui, baseado na experiência que a gente tem aqui. Já que muitas vezes a experiência que a gente tem com o mundo dos espíritos, né, é baseada muitas vezes só no que a gente lê ou numa experiência mais limitada. Mas o importante da gente ter em mente é que tudo aquilo que chega de informação para a gente tem que ser visto com ponderação, a gente tem que analisar. E eu vou mostrar isso para vocês, que a gente faz isso intuitivamente em várias coisas. E curiosamente, aí, muitas vezes quando a gente está na doutrina espírita, a gente deixa de fazer. E isso vale tanto quando a gente lê um livro espírita, que tem uma informação ali que a gente confia,
Quando alguém fala para a gente alguma coisa, né, do que aconteceu numa casa, né, na casa espírita, de um trabalho, ou do palestrante que está aqui, e a gente não tem mais a gente perde um pouco desse filtro, a gente tem que ter, entendeu? Porque senão a gente pode cair, né, como foi dito aqui na introdução, em opiniões pessoais, que são muitas vezes distantes daquilo que está na doutrina espírita. E o problema dessas opiniões pessoais é que muitas vezes aquilo que é construído em torno dela não atinge a finalidade para a qual a doutrina espírita foi concebida. Tá? Porque quando uma opinião pessoal ela prevalece, isso aí vai mais promover a pessoa do que a ideia. Muito bem, imaginem vocês que amanhã eu vou pegar um avião e eu vou para a Rússia. Alguém já foi para a Rússia aí? Não, eu também nunca fui. É frio na Rússia? Mas vocês nunca foram, como você sabe? Vocês acabaram de falar que nunca foram lá, como você sabe que é frio? Ué, ninguém nunca foi lá aqui. Como é que você sabe que é frio? Informação. Então, ou a gente sabe porque alguém que foi falou pra gente, ou porque a gente viu na TV que neva, que faz frio, que todo mundo, né, usa roupa de frio, ou porque tem mais um tipo de informação que a gente tem também, que a gente sabe que é frio lá. O mapa. Se você olhar na localização geográfica da Rússia, ela fica bem para o norte, e é um país que tem um clima que é chamado de continental, ele fica longe do mar. E quando a gente está longe do mar, o mar ele tende, como ele é uma massa de água muito grande, ele retém o calor. Então sempre quando você está perto do mar, a temperatura tende a ser mais estável. Pode ver que cidade litorânea, vai para o Nordeste, é calor, mas não faz 40 graus. Em Piracicaba faz. Entendeu? E lá também não faz frio. Então fica sempre entre 30 e 20, porque o mar ele controla essa oscilação de temperatura. Na Rússia não acontece isso, porque ela tem um território gigantesco, muito longe do mar, então a temperatura oscila pra caramba, principalmente para baixo, porque está muito para o norte. Então mais um elemento de informação que permite que a gente saiba que a Rússia faz frio, mesmo sem nunca ter ido lá. Certo? Bora, se eu vou para a Rússia e eu preciso fazer uma mala para lá, então a primeira coisa que eu vou levantar é esse tipo de informação, né? Como é que é o clima lá? Que roupa que eu levo na minha mala? Todo mundo faz isso quando vai viajar, não faz? Vou para a praia, tem praia, dá para entrar no mar? Você leva uma roupa de banho para tomar banho no mar. Olha, se eu vou para a Rússia é frio, eu tenho que levar roupa de frio, certo? E eu sei que é frio com base nessas informações. Mas vamos dificultar agora um pouco. E Piracicaba? Faz frio ou faz calor? Faz calor? E em julho? Mais ou menos. Depende da semana? Uma semana de frio e 3 meses de calor. Depende da pessoa? Quem acha que está fria a sala aqui? Está frio? Está agradável. Para mim está ótimo. Para mim uns 3 graus ainda mais para baixo estava ótimo também. Então perceba que essa questão de fazer frio ou fazer calor, ela está muito baseada numa percepção pessoal. Por quê? Se eu perguntar para a maioria das pessoas, né, se em julho faz frio aqui, talvez a maioria fale que não, mas alguns vão falar que sim. E todo mundo deve lembrar de alguns dias do mês de julho, por exemplo, aqui, quando sai de manhã, vai pegar ônibus, tem que levar um casaco, porque está frio, está úmido, né, tá geladinho de manhã. Eu não acho isso, tá? Eu sou calorento pra caramba, eu não acho que está frio nunca aqui. Eu acho que eu senti frio aqui umas 5 vezes na minha vida. Entendeu? Então, assim, por que eu estou falando isso? Para vocês perceberem que muita coisa que a gente pega informação é baseada em percepções pessoais ou em opiniões. No caso aí do clima, da temperatura, a gente está falando de percepção pessoal. Eu tenho uma percepção de frio, de calor que é diferente da tua. Então a sua opinião com relação ao clima, diferente lá da Rússia, que a Rússia é frio para todo mundo, né? Porque lá é realmente muito frio. Aqui em Piracicaba nem sempre vai ser assim. E eu podia piorar, né? Vamos falar de São Paulo. São Paulo faz frio?
Entendeu? São Paulo já é mais frio que aqui, e aí? Entendeu? Então depende muito da percepção pessoal, né? Isso para falar de percepção pessoal, mas as informações que a gente recebe, aquilo que a gente, né, fica sabendo sem ter o contato pessoal. Então imagina, eu nunca fui para a Rússia, ninguém nunca foi, a gente sabe. Agora imagine outras coisas que a gente talvez não conheça a fundo, mas a gente também recebe informação. Muitas vezes essas informações ou esses dados que a gente tem, eles dependem do tipo de experiência que as pessoas têm, do tipo de formação que as pessoas têm, do tipo de educação, do tipo, né, da experiência cultural que as pessoas têm, tá? Vocês gostam de feijoada? Bom feijoada? Alguém é vegetariano aqui? Vegetariano não come feijoada. Então se eu perguntar para o vegetariano, feijoada é bom? Ele fala, não, horrível, que mata o porco para pôr lá. Então percebam que muitas coisas dependem de outros fatores, não só da percepção pessoal. Depende de opinião, de formação mesmo, de experiência que a gente tem. Pensa outra coisa. Estou aqui, horário do rush, vou sair do trabalho. É melhor eu ir de carro ou de ônibus? De carro. E se a pessoa não gosta de dirigir? Percebe? Então, se eu vou... Vamos supor que eu cheguei hoje em Piracicaba, eu não morava aqui, e aí eu pergunto, na hora de voltar do trabalho é muito trânsito, é melhor eu pegar ônibus, é melhor eu pegar um Uber, é melhor ir de carro? Cada um vai falar uma coisa, baseado na sua experiência, na sua percepção das coisas, do que ela gosta, do que ela não gosta, entendeu? E a gente tem que levar isso em consideração, e a gente faz isso intuitivamente. A gente faz isso. Que quando a gente quer levantar uma informação sobre alguma coisa e a gente pergunta para os outros, a gente normalmente não pergunta para uma pessoa só. Então imagina você vai morar numa cidade que você não conhece. Você vai perguntar só para uma pessoa como é que é o trânsito lá? Qual que é o bairro que é bom para morar? Onde tem um lugar legal para comer, para almoçar? Vocês vão perguntar para uma pessoa só? Não, você normalmente vai perguntar para várias, para tentar traçar um cenário daquele local que você está. A gente faz isso, não faz? Pois bem, e tem um monte de coisa que a gente não faz isso. Explica isso para mim, qual que é a lógica? Então você recebe, no caso das fake news, né? Você recebe a mensagem no WhatsApp lá e você simplesmente repassa, nem para pensar naquilo ali. Mas tem pior, né? Porque quando a gente está estudando, a gente está falando de estudo da doutrina espírita, né? De acreditar nos espíritos, pense o seguinte, tudo isso que eu estou falando para a vida material aqui, para a gente encarnar, do relacionamento nosso, certo? Mas a gente não pode esquecer que além de nós, espíritos encarnados, tem os espíritos desencarnados também, vivendo no meio de nós aqui, se relacionando com a gente. Tá? Isso é um dos fundamentos da doutrina espírita, que é a comunicabilidade entre os espíritos, tanto encarnado com encarnado, desencarnado com desencarnado e encarnado com desencarnado. E esses meios de comunicação eles se dão de várias formas, desde influência, né, pela mente, quanto comunicação espírita, numa sessão espírita, né, numa sessão mediúnica. Então, quando acontecem essas comunicações, seja entre a gente encarnado ou desencarnado e tal, elas estão baseadas nesse tipo de coisa, e a gente fala que isso aí são vieses, né, porque a gente tem viés das coisas, baseado na experiência, na cultura que a gente tem, nas percepções pessoais. Então, nem sempre aquilo que a gente fala de alguma coisa para alguém, nem sempre aquilo é a verdade como ela é. Ela é um retrato, ela é um recorte de alguma coisa. E ela tem que ser tratada dessa forma. E vejam que quando o Kardec ele traz a codificação espírita, o que ele faz? Ele sabe como é o mundo dos espíritos? O Kardec não sabe como é. O que ele faz? Ele pergunta para os espíritos aí. Para os espíritos desencarnados. Ele vai lá e pergunta para eles, viu, como que é lá? Como que funciona lá? Como que existem espíritos? Onde eles estão? O que eles fazem? E os espíritos vão contando para ele. E aí ele acreditou no que o primeiro que falou para ele? Não. Ele ouviu vários relatos. E aí, quando ele viu que os relatos batiam, ele falou, não, então isso aqui é.
Isso é uma das seguranças que a gente tem, vamos dizer assim, com relação à doutrina espírita, que é a universalidade do ensino dos espíritos. O que está lá não foi o que um espírito falou, foi o que vários espíritos falaram. O trabalho de Kardec demorou por causa disso, porque na verdade ele teve que coletar informação de diversas frentes, de vários espíritos, por médiuns diferentes, a fim de ele chegar na informação mais precisa possível, que é o que a gente faz, né? Quando a gente quer levantar a informação de algo que a gente não conhece, a gente faz isso, ou deveria fazer. Mas eu vou complicar um pouco mais, porque até agora eu falei tudo isso baseado na boa-fé, né? Percepção pessoal, a cultura, a impressão que a gente tem e tal. Mas vamos supor, e aí eu vou tirar a boa-fé da jogada, que eu quero complicar as coisas mesmo. Então o Juca vai para a Rússia. Não, Rússia não, porque eu já falei, já sabe que é frio, né? O Juca vai para o Peru. Ele vai ter que ir a trabalho no Peru. Aí ele chega, Anderson, como é que é lá? É frio ou é calor? Aí eu falo, olha, ele vai em março. Eu vou dar uma zoada no Juca. Juca, leve roupa de calor. Leve roupa de calor. Você vai na cidade lá no alto, isso? Leve roupa de calor para você não passar, para você ficar bem à vontade, bem confortável. E ele chega lá, está 5 graus. Aí ele vai me xingar, né? Porque ele não vai ter roupa de frio para ficar lá. Então percebe? Porque até agora a gente falou da boa-fé, né? Todas as informações baseadas naquilo que... Agora, e se eu quero mentir para a pessoa? Se eu quero enganar? As pessoas enganam. Ou, principalmente quando tem interesses pessoais envolvidos, em que elas podem ganhar alguma coisa com isso. E a gente sabe disso. A gente sabe intuitivamente. Aí. Se uma pessoa vem contar uma história para você na rua, você acredita de pronto? Alguém conhece o golpe do bilhete premiado de loteria? Conhece? Como é que é a história do bilhete premiado? A pessoa conta uma história meio implausível, mas tem gente que acredita. Por quê? Porque vê um dinheiro fácil naquilo, entendeu? Mas normalmente a gente questiona, a gente fala, mas está estranha essa história aí. Por quê? Porque as pessoas podem querer enganar a gente. Agora eu pergunto, estamos falando do nosso mundo aqui que a gente conhece bem. Espírito desencarnado também tem motivo para querer enganar a gente? Se vocês estão na dúvida e não sabem a resposta, pensem o seguinte: tudo que tem aqui no mundo dos encarnados, tudo que acontece aqui, também acontece lá. E por um motivo simples. Você sabe qual é que é? Você sabe? Quem que está do lado de lá, como espírito desencarnado? Quem que está lá? Quem é mais antigo deve lembrar. Vocês lembram de uma propaganda, que acho que era de vodka, que ele falava assim, eu sou você amanhã? Hã? Você lembra disso aí, Juca? Você lembra dessa propaganda? Eu sou você amanhã? Se eu encontrar com o espírito desencarnado, eu vou falar isso para ele, eu sou você amanhã. É por isso que as coisas são iguais. Porque quem está lá é quem estava aqui ontem. Então os mundos, né, o mundo material, o mundo espiritual, eles parecem ser muito dissociados, não tem nada a ver um com o outro, mas não, eles têm tudo a ver um com o outro. Porque a gente veio de lá para cá. A gente estava lá, veio para cá. Estamos aqui agora. Amanhã a gente não está mais, volta para lá. E quem que está lá? Quem estava aqui antes da gente. Então a gente fica trocando de lugar. Ora, se as pessoas que estão aqui, agora, agem desse jeito, quem estava antes da gente agia muito diferente? Ou não? Ou a humanidade mudou muito nesses últimos 50 anos, 100 anos? Mudou muito? Melhorou um pouquinho, mas mudou muito, radicalmente? Não. Então, se as pessoas, que na verdade são os espíritos, né? Elas têm essa característica, o que eu posso esperar que tem lá no mundo dos espíritos, horas? Muito diferente do que tem aqui? Pensa o seguinte, toda essa humanidade que está aqui agora, que passa por tudo isso, por essas dificuldades, que, né, tem espírito, tem pessoas que enganam a gente, que querem levar a vantagem, que essas pessoas vão morrer, vão para lá amanhã, daqui a uns anos, vai estar todo mundo lá. Vocês acham que elas vão mudar o comportamento só porque elas morreram?
A morte transforma, então, isso. Ah, era tão bom. Mas já ouviram falar isso aí? Quando morrer era tão bom. Só agora? Era bom porque morreu, é isso? Melhor assim do que vivo? Então, assim, ninguém muda porque morre. Nós continuamos sendo a mesma pessoa. Você vai dormir. A gente fala que quando a gente dorme, a gente morre um pouquinho, né? Quando você acorda no outro dia, você mudou? Não, você acorda igual, do mesmo jeito. Você pode acordar mais descansado só, né? Mas intimamente, as suas características como pessoa são as mesmas. A gente se transforma ao longo da vida. A gente demora um tempão ao longo da vida para tentar mudar um pouquinho, não é isso? Vai ter esforço para melhorar um pouquinho. Então não é numa noite que muda. Então você morre, de um dia para o outro você muda? Não muda, continua igual. Então o que você vai esperar lá no mundo dos espíritos? O mesmo que você vê aqui. O mesmo tipo de gente que está lá é o tipo de gente que está aqui. Os espíritos são os mesmos, gente. São os mesmos espíritos que estão lá. Salvo se tiver uma transformação radical nossa. Aí pode ser que mude tudo, né? Mas assim, vocês conseguem antever uma mudança radical de todos nós? Num curto intervalo de tempo? Eu não consigo, né? Até porque isso aí está meio que contra as próprias leis do progresso. O progresso ele é paulatino, ele acontece aos poucos, tá? E tudo isso que eu estou falando não é para, né, chocar, ou para... Isso tudo faz parte da evolução nossa, como espíritos. Tanto os espíritos encarnados estão lá, quanto nós que estamos aqui, nós vamos trocar de lado, todos nós, a gente sai de lá e vem para cá e volta para lá para depois vir para cá de novo, porque a gente precisa melhorar. Isso é uma das bases da doutrina espírita, que é a lei de progresso. A gente tem que progredir. E esse progresso só é possível com a gente, primeiro, encarnando, e segundo, com a gente se relacionando. Então a gente tem dois pilares de duas leis morais, né? Na verdade 3, né? Mas eu já vou falar dessa terceira. Então é a lei de progresso, a gente tem que progredir, a gente não tem como escapar do progresso. E a lei de sociedade, a gente convive, a gente nasce junto para conviver, para aprender um com o outro, nem que seja com os erros nossos, com as falhas que a gente comete uns com os outros. Então, quando a gente é enganado, ou quando alguém tenta passar a perna na gente, tenta levar vantagem, isso é um comportamento esperado do mundo que a gente vive hoje, tá? Por quê? Porque os espíritos que estão aqui, eles estão em caminho do seu progresso. Ninguém aqui chegou à perfeição ainda, chegou? Fundamento da doutrina espírita. Como são criados os espíritos? Em que condição eles são criados? Simples e ignorantes. Por que Deus faz isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque Ele é justo. Se Ele criasse alguém sem ter nada, né, sem ser simples e ignorantes, que assim, é conhecimento nenhum, moralidade nenhuma, Ele estaria dando algum privilégio para algum de nós. Então Ele não faz isso. Ele cria todo mundo igualzinho. Ah, Ele podia ter criado todo mundo perfeito? Poderia. Por que Ele não faz isso? Porque aí tudo que a gente tem não seria nosso. Entendeu? Esse conhecimento todo, a moralidade toda, a bondade toda, seria algo não conquistado por nós. Então a gente tem o mesmo ponto de partida e a nossa meta é chegar à perfeição, todo conhecimento e toda moralidade. E esse caminho que a gente vai traçar entre esses 2 pontos cada um faz o seu. Então são inúmeros caminhos possíveis para a gente completar essa jornada. Alguns mais longos, outros mais curtos, com alguns solavancos. Mas o caminho vai ser de cada um vai fazer um caminho diferente. E nós temos um outro fundamento aí também. Esses caminhos diferentes só são possíveis porque cada um escolhe o caminho que quer fazer. Isso chama livre-arbítrio. Então Deus cria a gente simples e ignorante, faz com que a gente encarne, por quê? Porque quando você encarna, você está no mundo material.
No mundo material você tem que sobreviver. Para sobreviver, você tem que achar os meios de sobreviver. Seja por conta da natureza, que muitas vezes é agressiva com a gente, por causa das outras pessoas que estão junto aqui com a gente, e a gente tem que achar meio de sobreviver. E eu sempre gosto de traçar uma régua do tempo, né? Se a gente volta lá para os primeiros seres humanos que encarnaram aqui, como é que era? As condições de vida eram muito pior, né? Hoje está bem melhor, está mais fácil. A gente aprendeu alguns caminhos, né? Então melhorou. E se a gente continuar aprendendo mais alguns caminhos, vai melhorar mais ainda, vai ficar mais fácil ainda lá para frente. Isso faz parte do progresso material. Então a gente precisa das dificuldades que o mundo oferece para a gente, para o espírito melhorar. Porque quando a gente tem dificuldade aqui na vida encarnada, seja dificuldade de ordem material ou de ordem moral, quando a gente se relaciona com os outros e tem problema, e tem dificuldade no relacionamento, tudo isso daí faz com que a gente aprenda. E nas dificuldades de ordem material, a gente tem que trabalhar a inteligência, e trabalhando a inteligência a gente consegue contornar as dificuldades de ordem material que a gente tem aqui. Então pensa, quando o homem descobriu o fogo, quando descobriu a agricultura, quando descobriu as máquinas, tudo isso daí foi um progresso material muito grande, decorrente do uso da inteligência. E aí está a grande diferença nossa para o resto da natureza. A gente passa esse conhecimento. Então quem nasce hoje aqui, encarna hoje aqui, já chega no mundo meio que pronto, vamos dizer assim, né? As técnicas de fazer as coisas, os materiais que a gente usa, é tudo já diferente do que era no passado. A gente vai adaptando, a gente vai melhorando. Então esse progresso material ele acontece por conta disso. E faz todo sentido isso, porque eu não acabei de falar que os espíritos que estão encarnados aqui são os que estavam lá no mundo dos espíritos antes? Sim ou não? Então significa que a vida que a gente está tendo aqui agora não é a primeira, nem a segunda, talvez nem a terceira, deve ser, sei lá, já passamos, sei lá, 200 vezes aqui. Então a gente foi aprendendo conforme a gente passou aqui. Como a gente passou em momentos diferentes, a gente também foi assimilando coisas diferentes. Aprende no mundo espiritual? Aprende, mas quando a gente vem aqui, a gente aprende um pouquinho mais, eu acho, porque a dificuldade aqui é mais... A gente sente mais as dificuldades aqui. Então, esse processo da gente passar por várias vezes aqui, a gente vai aprendendo, a gente também vai deixando uma marquinha aqui para o próximo que vem. Então, um vai ajudando o outro. Né? Então, o espírito que saiu daqui e deixou alguma coisa para o próximo que vai encarnar, ele está ajudando o próximo. E assim sucessivamente. Então, a gente nem percebe, mas tem uma solidariedade aí, decorrente da lei de sociedade. Como a gente convive junto, né? A gente acaba passando o aprendizado que a gente tem. Isso facilita a vida do próximo que vem por aí. Professor, eu tive uma palestra com... Vamos ver aqui. O Fernandinho Biamara vai ser uma questão. Esse Catinho também vai. Todos vão. Quer dizer, passa a vida inteira preso, está perdendo a encarnação, vai ser uma dia da questão. Vai, tem que chegar, não tem escapatória. Vai também. Por isso que não adianta a gente ficar odiando, né, as pessoas que fazem mal, porque assim, eles estão no caminho junto com a gente. São escolhas infelizes que eles fazem. E as escolhas infelizes, elas trazem consequência para nós. Por isso que a gente tem livre-arbítrio. A gente faz o que a gente quiser. Ninguém foi lá impedir o cara, tirou a arma da mão dele para ele não matar as crianças. Tirou? Deus foi lá e tirou? Não tirou. Mas as crianças eram inocentes. Isso é uma outra questão que, sob o ponto de vista da doutrina espírita, pode ter várias explicações que eu não vou ficar discutindo aqui porque não é o tema da palestra. Tá? A questão é, a gente como espírito, a gente tem as escolhas e essas escolhas elas trazem consequências, né? Porque assim, quando eu morro, né, morre o meu corpo, o espírito não morre. Ele volta lá para o mundo dos espíritos. E tudo que eu fiz aqui fica registrado lá em mim. E não só em mim, nas pessoas cujas vidas eu afetei aqui. Ou você acha que os pais dessas crianças, essas crianças que morreram lá pela mão do rapaz lá, elas vão esquecer simplesmente? Só se forem muito boas, né? Estiverem muito perto da perfeição. Senão, provavelmente elas vão ficar com aquilo marcadinho lá, né?
E aí elas vão receber bem o espírito lá? E aí as pessoas se espantam, por que tem tanto processo obsessivo, por que tem tanta doença mental, por que tem tanto problema aqui na Terra. Lógico, a gente se trata desse jeito aí, não poderia, né, se esperar outra coisa que não fosse isso daí. Então a gente está no caminho aqui para tentar mudar essa história. Mas enfim, então o caminho que a gente faz depende de escolhas nossas, o livre-arbítrio permite que a gente vá evoluindo, as sucessivas encarnações permitem que a gente deixe um legadinho, né, do aprendizado, daquilo que a gente fez para as outras pessoas. E a lei de sociedade ela tem uma coisa fantástica, né, que a vida mostra tanto para a gente que a gente depende um do outro, que até para a gente nascer, a gente não nasce sozinho. A gente tem que nascer no meio de duas pessoas para ser um terceiro, no mínimo, né? E a gente aprende, normalmente, as primeiras coisas que a gente aprende na vida são com os nossos pais, né? Então a gente traz essa forma, né, de se relacionar, que mostra para a gente como a gente depende uns dos outros. Para ver se a gente exercita essa capacidade de ajudar o outro, né, de estender a mão para o outro. Mas a gente esquece isso muito rápido. E então essa forma, né, que o mundo, que Deus fez o mundo, foi a forma melhor assim para que a gente tente melhorar. Porque se a gente não convive, a gente não tem conflitos pessoais. Ninguém precisa ceder. É muito fácil eu viver sozinho. Eu vou lá por meio da montanha e vou ser ermitão. Eu posso dormir a hora que eu quero, eu posso acordar a hora que eu quero, eu posso ouvir música alta, eu posso fazer o que eu quiser. É problema meu. Eu não estou afetando ninguém. Mas quando a gente convive com outras pessoas, tudo que eu faço pode interferir na vida do outro. Todas as escolhas que eu faço podem interferir na vida do outro. E isso ensina, porque a gente acaba lembrando do outro. Porque quando a gente não é lembrado e os outros fazem alguma coisa que afetam a gente sente. Então a gente tem que lembrar do outro, que muitas vezes aquilo que a gente faz pode afetar a vida do outro. E a gente pode afetar positivamente ou negativamente. Então a gente tem que escolher os caminhos. É uma questão de escolha. A gente tem que saber pesar as situações e tentar fazer escolhas mais inteligentes. Por quê? Porque os espíritos que fazem escolhas ruins, eles tendem a sofrer mais pelos erros, pelas situações que eles criam, né? Então imagina, você cria uma inimizade que nem o cara lá que matou as crianças na escola, né? Criou vários laços ruins. Quanto tempo ele vai levar para recuperar tudo isso? Quantas encarnações? Quanto trabalho ele vai ter que fazer para recuperar isso daí? Entendeu? Então assim, toda escolha que a gente faz, que traga um resultado positivo para a vida dos outros, né, no relacionamento que a gente está caminhando na direção certa e diminuindo o tempo, né, para a gente chegar lá no destino que a gente quer, ou que Deus quer, né? Às vezes a gente não quer, né? A gente fica enrolando e não quer chegar na perfeição, fica protelando aí o nosso destino, que não tem jeito de escapar, tá? Nós vamos chegar lá na perfeição. Só que se a gente vai protelando, a vida vai ficando mais difícil, vai ficando mais sofrida, a gente tem mais dificuldade. Então todas as dificuldades que a gente vê no mundo, né, não é para espantar. Não é para espantar. Porque elas são necessárias para que a gente persiga, né, aquilo que a gente precisa para melhorar. Então tudo que acontece no mundo está tudo de acordo, viu, gente? Está tudo de acordo. A gente precisa dos problemas acontecendo para que a gente melhore. Eu sempre conto a história, né, de um cara que jogava na loteria, que ele queria ficar rico e não trabalhar mais, né? E ele nunca ganhou. Ainda bem, né? Senão ele ia parar de trabalhar e não ia fazer mais nada. Pior, né? Quando a gente está trabalhando, a gente tem problema para resolver. A gente cria coisas para os outros, a gente faz coisas para os outros que são úteis para os outros. Então, é por isso que a gente está no mundo. A gente tem que ter alguma finalidade, gente. Por isso que a gente se relaciona, um depende do outro. Então esse é o mundo em que a gente vive. E lá no mundo dos espíritos? Como é que é? Eles se ajudam também?
Eles se gostam também? Se detestam? Como é que é? Mesma coisa. Acabei de falar, as pessoas que estão aqui estão lá, quem está lá mesmo está aqui, lá igual, tudo igual. Tudo que você vê aqui, vê lá. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta assim: como é que é o relacionamento lá? Tem essas organizações que tem aqui e tal? A resposta que os Espíritos dão é fantástica. Eles falam assim: tudo que você vê no mundo material é um pálido reflexo do que a gente tem aqui. Essa expressão que eles usam, pálido reflexo. Ou seja, é uma cópia mal feita do que a gente tem aqui. E por que ele usa essa expressão de pálido reflexo? Porque, na verdade, o mundo transitório é esse aqui. Vai ter um dia que a gente não vem mais para cá. A gente não encarna mais, chega à perfeição. E aí a gente fica lá. Então, lá que é o mundo definitivo. Então, tudo que tem aqui é como se fosse uma cópia mesmo do que está lá. A gente reflete o tipo de comportamento que a gente teria lá, só que aqui. Por quê? Porque nós somos os mesmos, a natureza nossa não muda porque a gente mudou de lugar. O que muda são os enfrentamentos, né? As dificuldades, o tipo de dificuldade, de coisa que a gente enfrenta aqui é diferente. Mas a natureza nossa mesma, a gente não muda de natureza, entendeu? Eu não ganho conhecimento só porque encarnei. Eu não ganho moralidade só porque eu encarnei. Eu não fico bom só porque eu encarnei, e nem porque eu desencarnei. Eu sou o mesmo. Então tudo que acontece aqui, acontece lá. Então não é de se espantar, né? Quando a gente vê histórias, né, e lê nos livros espíritas, né, das coisas que relatam lá do mundo dos espíritos, né, do relacionamento que tem nosso com eles, porque eles estão no mundo dos espíritos, mas eles estão no meio da gente aqui. Eles convivem, né, lá na esfera deles com a gente. E isso acontece por um motivo muito simples. Um dia eles vão voltar para cá, então eles têm interesse no que acontece aqui. Eles deixaram coisas ou pessoas aqui que interessam para eles, por bem ou por mal, né? Então, quando a gente pensa, e aí eu vou falar especificamente dos espíritos, né? Quando a gente pensa assim no que os espíritos trazem para a gente de informação, seja no livro, seja na mensagem mediúnica, a gente tem que avaliar pensando em todo esse contexto. Qual que é o conteúdo dessa informação que ele está me dando? O que quer dizer isso daí? Quem que está falando? Condiz com outras coisas que eu já ouvi? Faz sentido? É contrário ao que outras pessoas já me falaram? Como eu falei, a gente faz isso com as informações aqui do mundo material, que a gente conhece. Mesmo que seja relacionado a coisas do mundo material que a gente ainda não conhece, ou conhece pouco. Por exemplo, a Rússia, que ninguém conhece aqui. A gente faz isso para checar. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. É a única forma da gente não ser ludibriado. Porque muitas vezes, como o relacionamento que a gente tem aqui, os interesses que a gente tem aqui são semelhantes aos que tem lá, muitas vezes o espírito que está lá no mundo espírita ele quer enganar quem está aqui. Para a gente tomar uma má decisão, para a gente escolher um caminho errado. Às vezes para prejudicar um grupo de pessoas. Nosso amigo ali comentou dos membros de facção criminosa. Tem facção criminosa aqui, não tem? Vocês acham que tem organizações que voltadas para o mal lá no mundo dos espíritos? Lógico que tem. Se tem aqui, tem lá. Lembra que eu falei? Que tem aqui, tem lá. Só que lá eles não vão roubar dinheiro, né? Porque lá não tem dinheiro. Então eles fazem outras coisas voltadas para o mal, mas fazem também. E aí uma organização voltada para o mal quer o bem? Quer ver o bem acontecer? Não quer. Por isso que Jesus falou para a gente prestar muita atenção, né? Na informação que vem para a gente. E isso tudo
E eu estou falando aí, né, da evolução dos espíritos, do progresso e tal. Lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, os espíritos falam que essa evolução, esse progresso dos espíritos, ele acontece em etapas. E os espíritos traçam até uma escala, que é chamada de escala espírita, que basicamente se resume a 3 ordens de espírito, né? Que são os espíritos puros, que já atingiram a perfeição. Vocês conhecem algum? Hã? Vocês conhecem algum? Só Jesus. E a gente não conhece pessoalmente, né? A gente conhece a história dele, mas veja que o impacto foi tão grande que até hoje se fala dele. Mas é o único. Aí você tem os espíritos bons, né? Que na verdade eles são bons porque eles ainda não chegaram à perfeição. Eles pensam mais no bem, eles se preocupam com o bem, mas eles não têm conhecimento de tudo, eles podem falhar, mas eles são bons. Tem espírito bom aqui? Tem. São maioria? Não são. Não são. Tem os imperfeitos. Quem são os imperfeitos? Nós aqui, aí, ó. Olha nós aí. Esses são os que mais tem aqui no mundo. Por isso que eu falo, tudo que Deus fez na criação do mundo, está tudo de acordo. Nós somos espíritos imperfeitos, por isso que a gente fica apanhando um do outro aqui. Porque a gente não se acertou ainda, a gente está aprendendo. Entendeu? O espírito lá que às vezes falhou com um negócio super grave e tal, às vezes ele falhou porque ele não conseguiu ainda achar o caminho dele direito. E a gente talvez falhasse numa situação semelhante a dele, né? A gente não sabe. Né? A gente já passou por tanta coisa e ainda falha em determinadas situações que, né? E é por isso que é importante, acima de tudo, né? Eu acabei de falar aqui, que a gente deixa um legado, né, para os espíritos que vêm depois, né, no conhecimento humano. A gente vai passando, não vai? Então a vida está sempre um pouquinho melhor, materialmente falando, porque a gente vai deixando conhecimento para os próximos, não deixa? A gente deixa. Os animais não conseguem fazer isso, né? Já pensou um dia a gente acordar, o João de Barro vem aqui na obra, ele pega areia, ele junta com cimento, ele faz a casinha dele lá de concreto. Já pensou que legal que seria? Ele nunca vai fazer isso aí. Mesmo que você coloque embaixo ali do poste a areia, o concreto, ele não vai fazer a massa. Ele não vai fazer. Não adianta, ele não faz. Ele faz do jeitinho dele, que é o jeito que ele sempre fez. E sempre vai fazer. E a gente não, né? A gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Pois bem, por que a gente não faz a mesma coisa, né, no campo moral? Porque assim, a gente vai aprender com os nossos erros? Vai aprender, lógico que vai. Mas a gente também tem que aprender com os erros dos outros. Analisar o que acontece ao redor da gente e tentar enxergar o que as outras pessoas também falham, e às vezes falham com a gente, para a gente não falhar com os outros igual. Então, em vez de você reclamar da sua dor porque alguém te causou alguma coisa, use aquilo como uma experiência positiva. Eu já conheço essa dor aqui, ó, que eu sofri. Então eu não vou aplicar isso aí para o outro. Eu não vou, porque eu conheço essa dor aqui, ó. Essa dor eu conheço. Então eu não vou causar isso aqui para o outro. E aí você pode ir mais além, né? Não, eu não vou causar essa dor aqui para o outro que eu já conheço. Eu vou livrar ele dessa dor aqui, porque eu já conheço, eu já passei por isso daqui. Então eu vou livrar esse cara dessa dor aqui que eu já conheço. Essa é uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, da gente tentar viver, da gente tentar aprender. Muitas vezes, o aprendizado só vai vir mesmo com a experiência. A gente vê o que acontece com o outro, saber, às vezes não adianta. A gente tem que passar na carne mesmo para sentir, para a gente aprender, que é mais impactante, né? Por isso que a vida encarnada, ela faz a gente aprender mesmo, porque é impactante. O sofrimento físico, principalmente, ele é muito impactante. Então, a gente acaba tendo que aprender. E para quem está ainda começando no Doutrina Espírita, que vai ler aí o livro dos Fundamentos da Doutrina Espírita, tem bastante coisa, né, importante ali para a gente conhecer. Mas tem um livro da codificação kardeciana que fala bastante sobre isso daí que eu falei. Porque, lógico que é importante a gente começar entendendo esses fundamentos, ler o livro dos Espíritos, né? Porque a maior parte dos fundamentos da doutrina espírita está lá no livro dos Espíritos. É lá que o Kardec explica, os Espíritos explicam para o Kardec
tudo que acontece, como é que é a convivência, como é que os espíritos surgem, por que a gente está aqui, até quando a gente fica aqui. Ele explica tudo, tá tudo, e existem fundamentos por trás disso daí. Então a encarnação ela não é infinita. As encarnações não são infinitas. Elas são inúmeras, mas não infinitas. Os mundos em que a gente encarna, eles têm características diferentes. Depende da gente. Por isso não adianta esperar que Deus transforme a Terra num lugar bom, porque Ele não vai fazer isso. Se Ele fizer isso, amanhã a gente tem que procurar outro lugar para viver, né? Já pensou, Deus fala assim amanhã: a Terra agora é um planeta bom. O que a gente faz? A gente faz o quê? A gente vai estar no lugar errado aí. Tem que sair, e aí? Entendeu? Então isso não vai acontecer. Como que o mundo se transforma? Quando a gente se transformar. Então percebe? Progresso. A gente faz o mundo. A gente fez até agora como humanidade, como vários espíritos progredindo, né? Encarnando e progredindo sucessivamente. Por isso que a gente precisa de trabalho, por isso que a gente precisa de sociedade, por isso que a gente precisa viver, conviver. Porque tudo isso que leva a gente ao destino final, que é a perfeição. Sem isso, a gente não consegue chegar lá. Eu já estou uns 2 minutos aqui falando, ninguém perguntou o nome do livro? Vocês não estão curiosos para saber? É o livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno, que o título dele não traduz exatamente o que tem lá dentro, né, do conteúdo do livro. O subtítulo dele chama Justiça Divina segundo o Espiritismo. E esse título é bem mais adequado para a gente entender o que a gente vai encontrar ali dentro. E lá tem vários relatos de espíritos, de como eles se encontram lá no mundo dos espíritos. E a gente observa que eles se encontram lá, né, de uma maneira correspondente à forma que eles viveram aqui. Então as encarnações elas estão relacionadas. Por quê? Porque aquilo que a gente encontra, né, no mundo desencarnado, na nossa situação, ela depende do que a gente faz aqui, do que a gente constrói aqui, das escolhas que a gente faz aqui, de como a gente usa o livre-arbítrio aqui. E aí, quando a gente vai para lá, a situação pode ser melhor ou pior. E a partir dessa situação, eu consigo preparar uma próxima encarnação pensando numa outra coisa. Então, assim, se a gente melhora, eu elimino um monte de problema, eu venço um monte de dificuldade que na próxima eu não preciso vencer mais. E vou caminhando para progredir. Se eu fico emperrando nos mesmos erros, se eu falho muito e tal, eu tenho que repetir as mesmas provas. Entendeu? E de certo modo a gente observa que a humanidade melhorou bastante. As dificuldades que a gente passa são bem diferentes do que passava no passado. E isso é um reflexo de quanto a gente, como espírito, já melhorou. A gente melhorou bastante, mas temos muito ainda para melhorar. Se a gente for traçar, lembra que eu falei da linha lá, do começo, ponto de partida, ponto de chegada? A gente não está nem na metade ainda. Mas a gente já caminhou bastante, né? A caminhada de 1000 passos começa com o primeiro. Então, eu não sei se a gente já deu uns 20, uns 50 passos, 100, mas com certeza nós não estamos mais no primeiro. Então a gente tem que continuar avançando, tá? Só assim a gente vai melhorar a nossa situação. Só assim a gente vai melhorar a situação das outras pessoas que estão junto com a gente. Sim. E aqui agora aqui. Não. A situação material que a gente vive aqui, em geral, ela não se traduz em algum benefício do lado de lá, normalmente. Por quê? Porque a gente normalmente não faz um bom uso, né, das condições materiais que a gente tem. Seja do poder, do dinheiro, enfim. Normalmente. Porque nós somos espíritos imperfeitos, acabamos de falar lá no começo, espíritos imperfeitos, a gente erra, a gente falha, entendeu? É como você dar uma ferramenta para uma pessoa que não tem treinamento para usar aquilo.
Entendeu? Então, se eu der um martelo, todo mundo vai saber usar, não vai? Todo mundo vai saber usar, não tem muito erro de usar martelo, certo? Se eu der uma solda MIG, todo mundo sabe usar? Vai ter gente que vai se queimar. Entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo a fazer as coisas. As ferramentas que a gente recebe de Deus, né, quando a gente encarna, a gente tem que aprender a usar. Se a gente não aprende, a gente usa mal, pode se ferir e ferir os outros. Por isso que a gente tem que progredir sempre. Quanto mais conhecimento, quanto mais vivência, experiência a gente tem condição de enfrentar melhor as situações para nós e para os outros. Porque a gente se importa com quem está com a gente aqui, principalmente com as pessoas que a gente gosta. A gente se importa. Mais uma vez, lei de sociedade aí, ó. A gente se importa com os outros. Vai ter um dia, talvez, que a gente se importe com todo mundo, mas por enquanto a gente se importa com as pessoas que são mais próximas. Mas já é uma forma da gente tentar melhorar, né? Da gente fazer para nós e para alguém mais, né? Além da gente. Então fica aqui o alerta, né? Para que a gente seja mais ponderado, né? Raciocine melhor nas coisas que a gente ouve, né? No que a gente lê. Né? Não é só porque o livro lá fala assim, livro espírita, né? Que eu vou acreditar em tudo que está ali. A gente tem que avaliar as coisas. E a gente só consegue fazer essa avaliação tendo conhecimento prévio. Por isso que é super importante a participação nos grupos de estudo, de curso, a gente ler em casa, fazer evangelho no lar. É tudo super importante para que a gente tenha elemento, né? Para a gente entender as coisas, porque isso aí são ferramentas que a gente vai ganhando, né? Ferramentas que a gente vai ganhando para a gente enfrentar as situações de vida aí que a gente vai certamente ter. Quanto mais ferramenta e a gente souber usá-las melhor a gente se sai na hora que a gente precisar enfrentar alguma dificuldade e usar aquela ferramenta. Eu agradeço a paciência de todos por me ouvir aqui nessa noite. Mais uma vez agradeço o convite aí pela palestra de hoje. E vamos permanecer agora com os pensamentos voltados aí para Deus, para que a gente possa receber agora na segunda parte do trabalho aquilo que a gente veio em busca. Muito obrigado. Super agradecemos o Anderson aí pela palestra, pelos ensinamentos que sempre nos traz com tanta clareza e simplicidade, Anderson, que é o que eu acho que caracteriza muito para nós, né? O Espiritismo é coisa simples, então é o nosso dia a dia. Então que a gente possa realmente refletir nessas palavras que o Anderson nos disse, a gente possa levar isso para o nosso dia a dia, né? E sabendo que nós temos que realmente continuar estudando e nós estamos todos aqui. E é muito bonito realmente o olhar que inicia essa casa cheia, né? Eu não tinha visto ainda. Então nós já demos o nosso primeiro passo. Nós já estamos aqui, todos aqui. Essa casa de Jesus, como a Lu sempre diz, gosta de dizer. Então que todos realmente sejam muito bem-vindos aqui e todos aqui possam receber o que aqui vieram buscar nesse momento. Nós aqui da casa agradecemos muito a presença de vocês e que vocês realmente retornem sempre aqui conosco. A gente fica muito feliz com isso. Então, mais uma vez, a gente vai agradecer a espiritualidade aqui, né? Fechando os nossos olhos, agradecendo por todas essas bênçãos que aqui foram derramadas nesse momento, através dessa palestra, que possamos todos pensar no que aqui nós viemos buscar, no que nós queremos para o nosso progresso, no que nós queremos para o nosso dia a dia, o que nós queremos construir com os entes queridos que aqui nós trouxemos. Pedimos e agradecemos por toda essa espiritualidade maravilhosa que aqui derramou todas as suas bênçãos nessa noite. Que todos, sem dúvida, encarnados e desencarnados, possam retornar aos seus lares muito melhores do que aqui chegaram. Que assim seja.